Boa tarde, igreja. Quando a Gisela me fez o convite para estar aqui hoje e dar uma parte do meu testemunho relacionado à saúde, eu pensei, não, eu não posso fazer isso, eu não sou a pessoa mais apropriada para falar da minha saúde. Eu tropeço dia a dia com as minhas escolhas alimentares, eu fiquei me sentindo mal com isso. E ela insistiu e falou, não, vai ser uma bênção, você tem uma história de uma doença que você pode mostrar para as pessoas o que Deus fez na sua vida. E eu falei de novo, não, chama outra pessoa e tal. E aí ela insistiu de novo, eu falei, ai, Senhor, misericórdia, viu? O que me conforta é que Ele é misericordioso. E eu entendi que eu precisava falar aqui um pouco dessa história, e é o que eu vou trazer para vocês. Eu, como muitas mulheres, sonhei um dia em ser mãe. Não sei quantos aqui sonharam, né? Quantas sonharam com a maternidade, mas a gente começa a sonhar com isso desde criança, né? Quando a gente começa a brincar de boneca, a gente já exerce um pouco desse dom que Deus nos deu, cuidando das nossas bonecas. E quando a gente brinca de boneca, a gente desenvolve ali a empatia, porque a gente está cuidando de uma outra pessoa, então a gente olha para o outro. A gente também exerce a criatividade. A gente ajuda ali com as atividades lúdicas, enfim. É uma série de coisas que a gente desenvolve ao brincar de boneca. E eu não falo só das meninas, não. Os meninos também podem brincar de boneca. Eu conheço vários amiguinhos da Rebeca que gostam de brincar de boneca com ela quando vão lá em casa. E é muito saudável. E é a própria representação ali das pessoas e nosso convívio familiar, quando a gente brinca, né? E quando eu era criança, eu tinha uma boneca específica, que ela se chamava Isabela, que era minha filha, digamos assim. Eu sempre quis ter uma filha, o nome dela ia ser Isabela. Desde pequena, gente, eu não sei com vocês, mas desde pequena era assim. Quando eu era jovem, paquerava algum garoto, eu já tentava analisar se um dia ele gostaria de ser pai, se ele tinha afinidade com as crianças ou não. Eu falava que eu buscava, além de um companheiro de vida, um futuro pai também, né? E eu tentava, assim, já começar a escolher desde essa época. Eu sempre fui uma pessoa romântica, tinha vários amores platônicos. Tem uma menininha aqui curiosa para vir aqui. Enfim, tem uma companheira. E eu tentava viabilizar esse sonho justamente fazendo essas escolhas, né? Tentando ver ali se no namoro o rapaz já tinha essa afinidade, se ele gostava de brincar com criança ou não. Enfim, eu não conhecia Jesus ainda nessa época. Eu vim conhecer Jesus já depois de adulta, depois de formada na faculdade. Mas antes disso, quando eu estava ali na faculdade, eu conheci um rapaz, comecei a namorá-lo, e ele era uma pessoa da igreja adventista que tinha saído da igreja e, naquele momento, estava tentando voltar. E um dia ele me convidou para ir para a igreja dele. Eu sempre tive um pouco de preconceito de igreja. Eu fui criada num colégio católico, mas a minha família não tinha nenhuma religião, nem a católica. E no colégio eu gostava assim, das aulas de religião, mas não era nada muito sério. Quando ele me convidou para a igreja adventista do sétimo dia, eu falei, igreja o quê? Eu nunca tinha ouvido falar esse nome na minha vida. E eu confesso que, quando eu olhava os canais evangélicos na televisão, aquilo não me agradava. Eu falei, bom, eu vou, né? Preciso ir ver como é que é essa igreja adventista. E eu fui na igreja do NASP, São Paulo, que era perto da casa onde ele morava. E eu gostei muito, embora não tivesse entendido nada do que o pastor falou. Porque os pastores geralmente pregam imaginando que os membros já saibam das histórias bíblicas, né? E eu não sabia nada, embora eu tivesse estudado num colégio católico e tivesse tido aula de religião. Mas o que me chamou a atenção foi a música, o ambiente sereno, ambiente sem gritaria, sem aquele negócio que a gente vê na televisão, aquela pedança de dinheiro, aquele negócio de expulsar demônio. Era um ambiente muito de paz, e aquilo eu gostei. Falei, nossa, eu gostei dessa igreja. Enfim. Depois a gente acabou
não namorando mais, eu e esse rapaz. E aí eu já era da igreja, já era batizada, e eu fiz um pacto com Deus. Falei, Senhor, agora não vou mais procurar namorado na balada. Não tem mais condição. Eu vou precisar achar um namorado na igreja. Então, o Senhor vai me ajudar. E naquela época não tinha, assim, as redes sociais que a gente tem hoje, né? Tinha outras. E no Orkut, quem já ouviu falar do Orkut aqui? E no Orkut tinha uma comunidade chamada dos Jovens Adventistas. E eu falei, olha... Porque na igreja que eu frequentava, eu já conhecia ali alguns rapazes. Eu queria conhecer rapazes cristãos que pudessem, sei lá, ser interessante para mim, mas eu falei, Deus, o Senhor vai me ajudar. E eu entrei nessa comunidade, comecei a conversar com alguns rapazes, e um em especial me chamou a atenção, e eu comecei a conversar com ele. E eu pedi para Deus que ele fosse um homem cristão, um homem honesto, um homem trabalhador, e que fosse um futuro pai, que tivesse essa vontade no coração. E Deus cumpriu essa promessa. Deus me deu o João, que muitos de vocês conhecem. Nós nos casamos em 2008, em janeiro de 2008, temos 16 anos de casados. E o João queria ser pai, mas ele não queria ser pai assim logo no começo do casamento, né? Todo mundo fala, não, vocês têm que curtir um pouco, viajar, passear, sem filho, porque depois tudo fica mais complicado, mais custoso. E a gente ficou casado ali uns 5, 6 anos, mas antes disso eu já começava a falar, ele, não, calma, espera um pouco, e a gente foi esperando. Depois de um tempo, com as tentativas, vieram as dificuldades. A gente não conseguia engravidar, até que eu descobri que eu tinha endometriose. Talvez por isso a doutora Gisela me chamou aqui, né? Ela é da área da saúde, é uma médica ginecologista, inclusive, conhece bem do que eu estou falando. É uma doença que, infelizmente, não tem cura e dificulta muito o processo da gravidez. E aí eu descobri endometriose, precisava fazer uma cirurgia. Eu fiz a cirurgia em 2015, no Hospital Adventista de São Paulo. Na cirurgia, o médico depois chamou o João para conversar e falou, olha, pelo que eu vi, né, foi por videolaparoscopia, ele falou, pelo que eu vi, ela tem um ovário atrofiado. Então, se vocês têm o desejo de engravidar, procurem aí ajuda e tal. E eu tinha ovário atrofiado, útero bicorno, que é quando ele é menorzinho, digamos assim. E, ao investigar as outras questões, eu também descobri uma trompa obstruída. Só que eu tinha o ovário bom de um lado e uma trompa boa do outro lado. Então, dificilmente eu ia conseguir engravidar naturalmente, né? E aí a gente foi em busca de soluções. E a médica falou, olha, talvez seja bom você procurar uma clínica de reprodução assistida. Puxa vida, essas coisas são difíceis, né? Morando aqui em Jacareí ainda. Aí eu fui procurar, o João falou, não, então procura, vamos ver se a gente encontra. Esse tipo de tratamento, esses tratamentos são complexos, né? E a gente começou pelo coito programado, que você toma uma medicação para induzir a ovulação, vai medindo com ultrassom, e aí depois você tem um horário certo para ter relação com seu esposo. Aquilo é muito desconfortável. E não deu certo. Depois, a opção era a inseminação artificial, que até fazia por aqui e tal. Mas a gente ficou pensando, será que vale a pena investir nisso e tal? Ou será que a gente vai direto para a fertilização in vitro, que é um tratamento mais complexo, mas mais certeiro, as chances eram maiores de dar certo? E a gente encontrou, assim, Deus vai dirigindo as coisas de uma maneira tão maravilhosa que a esposa de um primo do João é enfermeira em São Paulo, e ela falou assim, olha, tem uma clínica em Santo André, no ABC Paulista, que costuma oferecer filantropia, né? Ela é bem mais barata do que as outras. E a gente foi pesquisando, no mercado, esse tratamento era muito caro, assim, complicado a gente conseguir fazer. E nessa clínica em específico, ele era umas 5 vezes mais barato. E podia usar 5 cartões de crédito diferentes para você parcelar e conseguir fazer o tratamento. E, assim, cada vez que eu ia lá, eu encontrava muitas mulheres com esse mesmo sonho de ser mãe.
Muitas tiveram que pedir demissão do seu emprego para conseguir fazer o tratamento, porque você tem que tomar uma série de injeção na barriga. Espera aí, deixa eu voltar. E você tem que ir acompanhando isso com ultrassom. Então, você vira e mexe, tinha que ir na clínica. Quem trabalha CLT, gente, que tem horário para entrar, horário para sair, é muito complicado, né? Então, muitas mulheres pediram demissão para conseguir fazer esse tratamento. Eu não precisei pedir demissão, graças a Deus. Eu tive a compreensão dos meus gestores e eles falaram assim, pode ir e depois você compensa essas horas. Eu vejo a mão de Deus em tudo isso. Mas, por quê? Teve uma época que eu era líder jovem aqui na igreja, talvez a Débora lembre disso, a Débora do Elino, a gente fez uma série de caderninhos de oração para distribuir numa programação. Ela encapou com tecidos, caderninhos, assim, ficou bem bonitinho. E um deles ficou na minha casa. E eu peguei aquele caderninho de capa amarela, falei, esse vai ser meu caderninho de oração. E ali eu escrevi as minhas orações, dentre elas essa, da vontade de ser mãe, né? E eu falava assim, Senhor, o Senhor sabe que eu tenho muito essa vontade de ser mãe. Mas eu entendo que hoje eu preciso me submeter à sua vontade. E se não for da tua vontade, eu vou entender. Mas o Senhor precisa tirar isso do meu coração, porque eu não quero viver uma pessoa frustrada e amargurada. Eu falava para o João assim, se eu não tentar, eu não vou sossegar. Eu preciso tentar esse tratamento e se Deus responder não, eu vou falar assim, ok, Senhor, não foi da tua vontade. Porque a medicina é muito avançada, a gente sabe disso, mas se não for da vontade de Deus, não há médico ou tratamento que consiga dar certo. Deus é soberano sobre todas as coisas. Então, eu tinha esse caderninho de oração e eu falei isso, Senhor, Tu sabes, o meu maior sonho é ser mãe, mas que seja feita a Tua vontade. Se a resposta for não, tira essa vontade do meu coração para que eu não viva amargurada e tudo mais. Eu confio em Deus. E aí a gente fez a fertilização in vitro em 2016. É uma bomba hormonal gigantesca. A gente toma 3 injeções na barriga por dia. Tem horário certo para dar essa medicação. É uma do lado direito, é uma do lado esquerdo. A barriga fica toda roxa. As minhas amigas lembram durante o tratamento. Me ajudaram muito em oração também. Tem um acompanhamento ali pelo ultrassom, porque você toma uma bomba hormonal para estimular a ovulação. Você produz uma série de folículos, mas nem todos têm óvulos dentro. Enfim, tem o dia que a gente vai retirar os óvulos e os espermatozoides. A gente faz esse procedimento sedado na mulher, né? Eu entrei no centro cirúrgico, eles me deram uma anestesia e retiraram os óvulos, depois retiraram o material do meu esposo. Mas no dia da transferência de embriões, que eles chamam, a gente faz esse procedimento acordado. E eu lembro que eu entrei no centro cirúrgico de novo. Eu falei para a equipe assim, eu posso fazer uma oração? Meio tímida, né? Porque não era um hospital adventista de São Paulo que eu podia fazer oração, que iam orar comigo. Não, pode orar, tal. E aí eu falei, Senhor, de novo, o Senhor sabe do meu sonho, mas está nas suas mãos, esteja aqui com toda essa equipe, me ajude, enfim. Eu tinha 6 embriões, mas 2 embriões eram geneticamente considerados bons. Não eram muito bons, não eram ótimos, mas eram bons. E depois eu fiquei assim, né? Pela minha idade na época, eu tinha 36 anos, eu poderia colocar 3 embriões. Mas o médico olhou para mim com esse tamanho todo, ele falou assim, olha, vamos colocar só 2, que você é pequenininha, a gravidez gemelar já é mais arriscada. Se a gente colocar 3, vierem os 3, é mais arriscado, então vamos por 2? Eu fiquei, né? Vamos, doutor. Ele, não, se você quiser pôr um, a gente pode pôr um só e guarda o outro. Mas a seringa já estava preparada com os 2 embriões. Eu falei, não, vamos lá e seja o que Deus quiser. E eu fiz essa oração. E os outros embriões que ficaram lá na clínica, eram mais 2, eles não evoluíram. Depois de um tempo, eu recebi uma ligação da clínica dizendo que não evoluíram para ser congelados e, posteriormente, tentar novamente. Então, aquela era a minha única chance. Na ocasião, os meus sogros estavam completando 50 anos de casados. E aí eles iam fazer uma comemoração lá na igreja, receber os familiares, tal, nas bodas de ouro.
E eu falei, nossa, é minha chance de ocupar minha mente com outra coisa. Porque quando você faz um tratamento desse, quando você está tentando engravidar, não tem outra coisa que passe pela sua cabeça. É isso que você pensa 24 horas por dia. E as pessoas falaram, você não pode ficar ansiosa. Qual é o botão que desliga a ansiedade? Eu não conheço. Então, eu achei ali uma questão para ocupar minha cabeça e não ficar pensando só nisso. Eu ajudei minha sogra, a gente foi atrás de vestido para ela, a gente foi na 25 de março comprar as lembrancinhas das bodas, enfim, foi uma bênção poder ter isso para dividir a minha cabeça. A mente ocupada, né, para controlar a ansiedade. E foram 12 dias que eu fiquei de repouso, depois de colocar os embriões. E, assim, o médico... Aqui no Brasil, eles falam assim, olha, a gente prefere pecar pelo excesso de cuidado do que pela falta. Nos Estados Unidos, você faz uma fertilização in vitro, você vai para casa, você vai trabalhar no mesmo dia que você implementou os embriões. Aqui no Brasil, eles te deixam de repouso, e foram 15 dias de atestado. Meu marido me tirou da clínica praticamente no colo, foi andando de carro até a minha sogra a 20 por hora, para não passar em nenhum buraco. Chegou lá na minha sogra, tem uma escada para subir, fizeram aquela cadeirinha com os braços para eu poder subir, não fazer o esforço da escada. E eu fiquei na cama 12 dias na minha sogra, no meu sogro, sendo cuidada a pão de ló, como diziam os antigos. Tudo que a gente ouvia falar que era bom para fazer o embrião se fixar no útero, a gente fazia. É suco de abacaxi? Toma suco de abacaxi. É não sei o quê. Tudo que a gente via, a gente fazia. Eu fui muito mimada por eles nesse sentido, muito cuidada, né? E aí, depois de 12 dias, a gente podia fazer o exame de sangue. E caía bem no domingo, no dia das bodas da minha sogra. Eu falei, não, vou fazer na segunda. Tipo, deixa eu ir para a festa lá, para a cerimônia na igreja. Depois a gente saiu numa churrascaria com a família, sem pensar nisso. E foi assim. E eu lembro que lá, essa prima enfermeira que indicou a clínica falou, e aí? Eu falei, calma, amanhã a gente vai saber. Mas eu estava tranquila. A gente veio aqui para Jacareí, segunda-feira. A gente foi ali no Hospital Antônio Afonso, pediu um exame de sangue. E depois de algumas horas, pude ir lá colher o exame. E estava eu e o João lá. A mulher veio entregar o envelope. O João pegou o envelope e falou assim, o que você acha que deu? Eu falei, eu acho que deu positivo. E ele sempre muito cauteloso, pé no chão, né, mais do que eu. Mas você sabe que pode ter dado negativo, né? Eu falei, não, eu sei, mas deu positivo. E aí ele abriu o envelope e estava lá positivo. Foi uma alegria muito grande. A gente começou a chorar lá no meio do hospital. As pessoas não entendiam muita coisa, enfim, foi uma benção. Eu fiz o pré-natal normal. Eu tinha um plano de parto, de ter um parto normal. Mas quando a gente chegou no hospital, a sugestão da médica foi que a gente fosse para uma cesárea. Meio que às pressas, assim. Minha família morava em Minas. E eu queria ligar para minha mãe, quando eu estava na Dutra aqui, que o João queria que a filha dele nascesse em São Paulo, né? Então, eu não tive ela aqui em Jacareí, nem em São José. Eram umas 5 da manhã, eu acordei com dor. Falei para ele, olha, eu acho que é hoje, hein? Na verdade, eu já tinha ido para o hospital uns dias antes. Quando eu fui atendida, a médica falou que estava tudo bem, que eu podia ir para casa, trabalhar, que ainda faltava algumas semanas. Eu falei, mas eu moro em Jacareí, tipo, não é melhor já me deixar internada aqui e tal? Eu já estava com quase 38 semanas. Não, tem muito tempo ainda, pode ir para casa, vai trabalhar. Eu saí, vim para Jacareí, fui direto para Novo Tempo trabalhar. No final do dia, eu subi a escada para ir embora, eu senti alguma coisa esquisita assim na minha barriga, parecia que estava tudo solto. E eu peguei carona para ir embora aquele dia e falei, nossa, tipo, tá esquisito, parece que tá tudo solto dentro da minha barriga. E beleza, fui embora. E aí, nessa madrugada seguinte, começaram as dores, que eu imaginei serem as contrações, mas a gente não sabe como é, né? Então, com a mãe de primeira viagem, não tem certeza de nada. Aí o João acordou e falou, vai tomar um banho, toma um banho quente, deixa bastante água aqui nas costas, se melhorar, você deita, volta a dormir, se não melhorar, a gente vai para o hospital. Melhorou, voltei a dormir, mas, de novo, umas 5 e pouco da manhã, acordei, e aí a gente foi para o hospital. Eu lembro que eu cheguei, no caminho eu controlei assim, o tempo que durava cada dor e o tempo entre elas, né? A gente vai contando tudo. Quando chegou no hospital, o segurança que ficava na porta abriu a porta do carro e falou assim, a senhora consegue andar? Aí eu falei, consigo. Na hora que eu fui levantar, eu falei, não consigo. Tipo, já não conseguia mais andar.
fui colocada na cadeira de roda, fui para o centro cirúrgico, lá, fui para o atendimento. E a médica me atendeu, fez o cardiotoco, que é esse exame que está ali aparecendo, e depois falou, vamos fazer a cesárea, tudo bem? Tudo bem. Não vi mais nada, fui para a cesárea, eu estava com muita dor. Eu cheguei no hospital, eu estava com 4 para 5 dedos de dilatação, e era umas 7 da manhã. E era umas 9, eu ainda estava esperando na sala antes do parto ali, porque estava tendo outra cesárea, acho que tiveram 2 cesáreas antes da minha, e eu esperando. Gente, eu tinha tanta dor que eu mordia assim, o ferro da maca, de tanta dor que eu estava sentindo. Eu tinha muito medo da RAC, mas quando eu entrei para o centro cirúrgico e a médica falou, olha, eu vou te aplicar aqui anestesia e tal, fica bem quietinha. Eu falei, ai, Senhor, tira essa dor de mim. E aí a RAC tirou a dor e ela fez a cesariana. Depois que ela tirou a neném, foi tão corrido que o João não estava na sala na hora. E chamaram, cadê o marido? O João entrou, a neném chorou. Foi muito rápido, assim, a cesárea foi muito depressa. Depois levaram a neném, o João saiu, e aí ela falou, você está bem? Eu falei, estou. Tudo bem? Tudo bem. Então, deixa eu te falar uma coisa. Se eu esperasse mais 5 minutos, não ia prestar. Essa foi a expressão que ela usou. Eu falei, nossa, doutora, por quê? A neném ia entrar em sofrimento? Não, a neném já estava em sofrimento. No dia que eu tinha ido, anterior, a bolsa já tinha rompido. Só que eles chamam isso de ruptura alta. A bolsa rompeu aqui em cima e ficou gotejando. Não era aquele aguaceiro quando a bolsa rompe embaixo e sai toda aquela água de uma vez. Só que não tinham visto isso. Na verdade, a enfermeira que me atendeu naquele dia cantou a bola, falou, olha, eu acho que você está com a bolsa rota, né, que eles chamam, estourada ali, mas ruptura alta. Mas a médica que me examinou disse que não. E, assim, entre o médico e o enfermeiro, né, a mulher, acho que, coitada, tinha sido descredibilizada ali, e a médica falou que a bolsa estava indo inteira para eu ir para casa. Enfim, a neném nasceu, graças a Deus, bem, sem nenhum problema de saúde, mas foi a mão de Deus mais uma vez, porque, como a médica mesma disse, se ela não tivesse sido aquela hora na cesárea, não ia prestar. Está aí algumas fotinhos de eu gestante, realizando meu sonho. Está ali a Rebequinha, que muitos de vocês conhecem. O nome dela não foi Isabela, porque já tinha uma Isabela na família do João, pequena, criança, bebê. E eu falei, não vai, né, ficar legal colocar outra Isabela. Então, Deus transformou ali a Isabela na Rebeca. E a Rebeca nasceu no dia 3 de maio de 2017. Foi escolhido o nome pelo João, ali é um nome bíblico. E quando ela nasceu, o João fez uma música para ela, que entre o refrão falava mais ou menos isso. Rebeca tem nome de sapeca, tem cara de boneca, nasceu para honrar o Salvador. Porque ela é uma filha da promessa também. Eu tinha pedido isso para Deus, Deus me deu, e eu quero que ela sirva ao Senhor, que ela reconheça isso, que ela saiba que ela é um presente que Deus me deu. Deus nos deu, né? Eu sempre falo que para ela assim, Papai do céu foi muito, e ela completa dizendo, generoso. Esse foi o dia que a gente apresentou a Rebequinha aqui na igreja, o pastor Ezequias foi quem fez a apresentação. O João pôde cantar essa música para ela. Está aí a foto da nossa família e do nosso tesouro. Então, agora eu gostaria de chamar o João e a Rebeca aqui para a gente fazer uma oração juntos. E só lembrar um detalhe enquanto eles vêm, tem uma música que eu gosto muito, do Robson Fonseca, que é essa daí, né? Por maior que seja o seu sonho, o sonho de Deus é maior. E lembrar um verso bíblico muito importante, que é o Salmo 37, verso 5, que diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Essa história eu escrevi num livro que eu escrevi junto com outras mulheres, chamado Muito Além dos 9 Meses. Só que nem todas as histórias do livro são positivas ou têm um final feliz como a nossa. Tem muitas mulheres ali que ainda estão na luta, tem algumas que entraram na fila de adoção, tem algumas que já desistiram, mas todas têm a certeza de que Deus está à frente e cuida de cada uma de nós. Que se a resposta dele foi não, ele tem um porquê
que um dia todos nós vamos saber. Então, vou pedir para o João fazer a oração para a gente terminar. Assim como estamos, vamos orar. Querido bom Deus, muito obrigado, Senhor, por ter agido tão grandemente em nossas vidas. Agradecemos por cada passo, por cada cuidado, por cada afago. Sabemos que o Senhor está conosco e, caso a resposta fosse negativa, o Senhor também estaria conosco, Senhor. Esteja com todos aqui, aqueles que, de repente, têm uma história parecida, que a resposta foi não, que sintam a Tua companhia, o Teu conforto e que saibam que os planos de Deus são melhores, Senhor. Esteja com cada um de nós, que com o restante dessa programação, que o Senhor possa ser honrado e que possamos crescer espiritualmente. Pedimos em Teu nome, amém. Acho que a Rebeca também quer fazer uma pequena oração. Querido Deus, muito obrigada por cuidar de todos nós. Às vezes a resposta nem sempre é sim, às vezes é não, às vezes talvez, mas sabemos que a Tua vontade sempre será melhor. Em nome de Jesus, amém.